Amigos queridos, boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Washington, Celi, obrigado, querida. Obrigado, Washington. Grande beijo para Ednair. Oi, Márcia, boa noite. Oi, Ednair, querida. Muito bom falar com você. Queridos, estão me ouvindo bem? Porque hoje eu estou sem o fone, mas tá havendo algum prejuízo? Tá me ouvindo legal? Valeu, Dan. Vamos então começar a nossa reflexão da noite. Amigos, a nossa reflexão de hoje é sobre o encontro inesquecível de Jesus e Nicodemos. E antes de nós adentrarmos na leitura e na reflexão dessa página, vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Edseia. Obrigado pelo retorno. Vamos fazer a nossa oração, porque a oração deve ser a primeira providência do nosso dia e de qualquer ação que a gente venha fazer. Vamos orar. Jesus, Mestre amado e querido, te agradecemos, Senhor, por esta nova oportunidade de reflexão sobre teus ensinamentos que tanto edificam a nossa alma e o nosso espírito.
Que possamos, Senhor, estarmos com os nossos corações serenos, não apenas para a reflexão desta noite, mas principalmente neste momento de prova que estamos atravessando. Fique conosco, Jesus. Fique em nossos corações. Que assim seja. Amigos, a reflexão dessa noite é, sem dúvida, uma das mais significativas para nós espíritas e para os religiosos em geral. Nós sabemos que as passagens evangélicas, elas podem ser assimiladas e compreendidas de acordo com a matriz teológica que você segue. Então os protestantes vão aplicar essa passagem a uma interpretação, os católicos vão dar a essa passagem uma outra interpretação, e nós espíritas damos a interpretação de acordo com a doutrina que seguimos. Porém, esta passagem, ela não é superficial, e ela permite que as mais variadas correntes religiosas conversem verdadeiramente sobre o seu plano de fundo, sobre o seu ensinamento nuclear. E nós estamos utilizando como suporte para essa reflexão uma das minhas obras preferidas e que, sem dúvida alguma, representa para nós espíritas uma obra fantástica, que é Primícias do Reino. Essa obra, que é uma obra ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco, na verdade é uma sequência de várias obras que Amélia Rodrigues trata, e é de um perfil muito semelhante ao de Humberto de Campos. O que Amélia Rodrigues faz no mesmo sentido que Humberto de Campos? Eles trazem algumas reflexões e considerações de passagens evangélicas que não são conhecidas pelas traduções bíblicas tradicionais. Então, Amélia Rodrigues e Humberto de Campos também faz isso muito bem. Eles têm essa condição de fazer registros dos bastidores das passagens e de parábolas que Jesus contou. Por isso é uma obra, sem dúvida alguma, recomendada, de berço, de travesseiro para todos nós, não é? Semelhantemente, o Boa Nova de Humberto de Campos, essa obra, Primícias do Reino de Amélia Rodrigues, que tem Trigos de Deus, pelos flores do caminho, enfim, são obras extremamente interessantes, e que essa obra, especialmente Primícias do Reino, lembrando os amigos que ela está disponível na nossa livraria, na livraria da nossa casa, Casa de Caridade Maria Frank. Então é só acessar o link, né, da livraria que a nossa amiga Flávia vai colocar aqui, para que vocês possam adquirir, certo? Sem dúvida alguma, não haverá arrependimento. É uma obra lindíssima. E o capítulo que nós escolhemos para refletir hoje é de um dos personagens mais intrigantes do Novo Testamento, que é o fariseu Nicodemos. E antes de nós adentrarmos ao núcleo deste encontro inesquecível, nós precisamos contextualizar
embora saibamos que a maioria já tem a ciência. Oi, Maritza, não tem problema, estamos começando de fato o estudo agora. Quem era Nicodemos? Né? E aí nós precisaremos entender que Nicodemos, ele era um fariseu, um sacerdote, que pertencia a um grupo seleto de doutores da lei. Amélia Rodrigues nos diz que era em média 70 integrantes deste corpo selecionado. E o que os fariseus, qual era a atribuição dos fariseus? Quais eram as atribuições e quais as características dos fariseus? Os fariseus, né, junto aos sacerdotes, eles tinham a incumbência de interpretar as escrituras sagradas para um povo que era, em sua maioria, ignorante. Então nós estamos falando de homens, de famílias nobres, por isso era compreendido como uma casta, um grupo selecionado, em que eles estudavam as escrituras sagradas e depois de concluir o seu processo de formação, os fariseus, eles tinham a incumbência de formar esse grupo de condutores do povo. Mas os fariseus, eles não tinham apenas a incumbência de ensinar as escrituras. Os fariseus também tinham a incumbência de fiscalizar, vejamos como isso é sério, de fiscalizar a vida política daquele povo, a vida familiar daquele povo e a moral daquele povo. Então eram pessoas extremamente influentes que, embora numa organização política eles estivessem abaixo do procurador romano e de Herodes, que era o grande imperador, mas os fariseus exerciam um poder direto e um poder máximo sobre aquelas pessoas. Então jamais qualquer um tinha a autonomia ou a liberdade de questionar a um fariseu. Os fariseus, eles eram pessoas intocáveis, que se achavam acima do bem e do mal e se julgavam representantes de Deus na terra. E nós percebemos, ainda no ano de 2020, alguns líderes religiosos que se apresentam como representantes de Deus na terra. Aí nós espíritas entendemos com isso que só a reencarnação explica. Porque os fariseus estão entre nós. E muitas vezes ainda na posição de líderes religiosos, com uma oportunidade de reajuste dos seus débitos, mas que muitas vezes permanecem nos mesmos equívocos. Então, quando nós visualizamos ainda, em 2020, algumas colocações no sentido de que fulano, ele é um representante, ele é um emissário de Deus, nós estamos falando de uma postura farisaica. Então os fariseus tinham essa incumbência de transmitir as escrituras, interpretar as escrituras sagradas,
E também de fiscalizar, Tereza querida, grande abraço, e também de fiscalizar a vida política, moral e familiar das pessoas. Percebamos que a religião, ela era vista muito sob esse foco, no seu aspecto da intromissão de um poder constituído na vida particular das pessoas. Jesus então está diante desse cenário, em que não que a pessoa, o particular, exija o apoio da religião, mas a religião que se intromete e intervém na vida do particular. Certo? E assim, muitas vezes nós fazemos até uma interpretação que generaliza muito os fariseus como sendo homens de uma fala muito abstrata, homens que muitas vezes se valiam da posição deles para oprimir, para lograr vantagem, etc. E nós acabamos, em uma certa generalização, que é um equívoco, ignorando que existem particularidades em todo o grupamento. Em especial aqui. Então nós não estamos aqui falando de um fariseu, de um sacerdote comum. Nós estamos falando de um sacerdote, de um fariseu especial. Nós estamos falando de um doutor da lei que se diferenciava dos demais colegas porque tinha um coração amargurado, um coração entristecido, porque ele reconhecia que as pregações dos fariseus, que as pregações dos sacerdotes se distanciavam dos corações. E Nicodemos, então, ele começa a ter um anseio de procurar respostas. E a primeira iniciativa dele era procurar João Batista. Como disse Jesus, dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior. Então João Batista exercia também uma respeitabilidade muito grande naquele povo. E Nicodemos, então, ele até ensaia um encontro, mas ele esbarra no que poderia ser falado pelos seus colegas sacerdotes, pelos seus amigos sacerdotes, pelos doutores da lei. E não seria possível ter um encontro reservado com João Batista. Mas Nicodemos, então, se sentindo magnetizado por um encontro com Jesus, Nicodemos consegue uma oportunidade e ele faz um ajuste com um discípulo. Ele faz um ajuste com um discípulo muito, muito amado, muito próximo a Jesus. E aqui já tem uma como se diz? Relação de Amélia Rodrigues, porque a passagem evangélica fala que um discípulo proporcionou esse contato, esse encontro, e Amélia Rodrigues nos revela que o discípulo foi João. João. E esse encontro foi um encontro escondido. João leva Nicodemos à casa de um amigo às altas horas da noite. Então foi um encontro provavelmente no início da madrugada,
porque o receio de Nicodemos de ser visto conversando com Jesus era muito forte, e Jesus ainda assim cede. E João então proporciona, João acompanha o diálogo de Nicodemos e de Jesus. O único discípulo que acompanha a entrevista de Jesus e Nicodemos é João. E Amélia Rodrigues nos narra, no seu livro, que assim que Jesus recebe o pedido de João para a entrevista com Nicodemos, Jesus aceita imediatamente. E aí nós já sabemos, obviamente, que esse encontro já estava previsto por Jesus, né? E nós sabemos que Jesus não foi enganado em momento nenhum. Todos os episódios que aconteceram com Jesus foram por ele previstos. Não teve nenhum ali que Jesus foi pego de surpresa. Por isso que Amélia Rodrigues diz: aquela entrevista ele a concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento. Receber a solicitação e, como se desejasse, aquiescera generoso. E Amélia Rodrigues vem nos relatando os bastidores deste ambiente. Como é que estava o cenário, o clima, o local. E é interessante essa riqueza, nessa particularidade. Olha o que vejamos o que Amélia Rodrigues nos diz. A entrevista estava marcada para altas horas da noite. Seria mais discreto. Um amigo o levaria ao lar de um amigo comum, onde ele pernoitava, no Vale do Cédron, além dos muros. Quando chegou à casa, conduzido por devotado discípulo, João, ouviu Nicodemos e não pôde dominar a emoção que o assaltou de chofre. Essa emoção que Amélia Rodrigues registra, sentida por Nicodemos, era uma emoção característica das autoridades que encontravam Jesus. É importante a gente ressaltar isso. As autoridades registram, muitas vezes, que ao se aproximar de Jesus, sentiam uma emoção, um sentimento inexplicável. Inexplicável. É exatamente o que narra o senador Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, quando vai encontrar Jesus. Fica completamente desarmado. Nós iremos perceber que o senador Públio Lentulus reage perante Jesus da mesma forma que o doutor da lei Nicodemos. Então, naquele momento, as autoridades se despem voluntariamente perante o próprio Cristo. E Amélia Rodrigues diz: Nicodemos experimentou a impressão de conhecê-lo. Parecia que conhecia Jesus. Num átimo diminuto, procurou Nicodemos recordar no coração onde ouvira
quando o encontrara, foi inútil. Foi quando, sabe, quando a gente reencontra uma pessoa, reencontra não, né? Que a gente encontra uma pessoa e aquela pessoa ela nos traz algo bom, algo que nos acalenta, e a gente fica perguntando assim, mas de onde que eu te conheço? De onde que eu te conheço? E a pessoa fica tentando procurar na memória. E Maritza lembra, Paulo de Tarso também, é verdade, Maritza. Muito bem lembrado. São 3 autoridades que reagiram de uma mesma forma. De Paulo ainda foi mais categórica, né? Paulo foi uma coisa esplêndida. Mas assim, o doutor da lei, de fato, se despe perante a autoridade do Cristo. Então, como bem lembrado pela nossa amiga Maritza, Paulo de Tarso, Saulo, o doutor, né? Saulo, Nicodemos e o senador Públio Lentulus reagem de forma muito similar perante ao encontro com Jesus. E aqui ele traz, na acústica da mente, Nicodemos parecia ouvi-lo dizer: eu te conheço, Nicodemos, desde antes. Te conheço desde antes. Recompôs-se ligeiro o fariseu, dominando as emoções, e predispôs-se à entrevista. E Amélia Rodrigues narra o ambiente daquele encontro. O largo alpendre, com latadas floridas, deixava divisar os muros de Jerusalém adormecida. A noite sonhadora e estrelada prateava os campos ondulantes ao vento jornaleiro. A sala, iluminada por lâmpadas de óleo crepitante, agasalhava os 2 hóspedes a se defrontarem silenciosos. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. Representava a humanidade inquieta, instável e ansiosa. Jesus personificava a paz. Sereno, auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Interessante porque Amélia Rodrigues diz auscultar, que é exatamente aquele procedimento de se ouvir as batidas cardíacas, né? Jesus ali então estava preocupado diretamente com aquele coração inquieto. O doutor da lei, então, reúne forças e racionalidade e questiona. Rabi, bem sabemos que és mestre em Israel, vindos de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E a gente já destaca aqui que nós temos pela primeira vez um doutor da lei curvado perante o mestre. Então, dentro de uma ordem hierárquica, um doutor, na titulação acadêmica, como nós temos hoje, o doutor, ele está acima do mestre. Nicodemos então reconhece a autoridade de Jesus. Reconhece a autoridade de Jesus. E ao questionar isso, né, ao fazer essa primeira
essa primeira consideração dizendo: és mestre vindo de Deus, então assim, eu não estou aqui, Senhor, né? Nicodemos contextualizando. Por isso que a gente já identifica que Nicodemos era um homem muito interessante. Porque ele não estava ali como sacerdote. E o primeiro indicativo de que ele não estava ali como sacerdote foi o fato de que ele já presta reverência a Jesus no início. Ele já começa falando: mestre, se ele estivesse como sacerdote, ele não faria isso. E ele diz: sabemos que vieste da parte de Deus, e Nicodemos ali reconhece os milagres de Jesus, embora muitos fariseus não reconhecessem. Então, nessa primeira passagem, nessa primeira consideração, é importante a gente registrar isso. Nicodemos não se porta perante Jesus como um sacerdote, ele se porta perante Jesus como um homem com indagações, né? Como uma autoridade, mas não como uma autoridade divina. E ele já deixa claro ali, que ele reconhece e acredita nos milagres de Jesus. É importante isso. Ó, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Ou seja, para fazer o que o Senhor faz, só vindo de Deus. E isso é uma postura digna de um homem honesto. Certo? Na sequência, Amélia Rodrigues faz uma consideração que é muitas vezes palco de muita discussão no nosso estudo, né? Olha o que Amélia Rodrigues diz diante dessa primeira consideração de Nicodemos. Amélia Rodrigues diz o seguinte: atenção, minha amiga Flavinha. Diz Amélia Rodrigues: a face do mestre, o rosto, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Esta descrição fisionômica de Jesus é uma outra grande preciosidade de Amélia Rodrigues. E aqui também há uma outra curiosidade e semelhança, porque Amélia Rodrigues narra fisionomicamente Jesus tal qual o senador Públio Lentulus na sua carta. Um homem de cabelos encaracolados do limite do ombro, de semblante sereno, de olhos fulgurantes, de passos largos. Então, embora haja um questionamento, uma discussão, se Jesus, ele tinha ou não tinha olho azul, se ele tinha ou não tinha barbas longas, se ele era negro, se não era, o que nós temos, nós espíritas temos como fundamento da nossa corrente doutrinária? Descrições feitas por espíritos diferentes sobre a fisionomia de Jesus. De fato, não há nenhuma descrição de olho azul,
mas cabelos encaracolados castanhos na altura do ombro é uma característica incomum de narração do próprio Cristo. Mas sigamos. Pessoal, tá me ouvindo aqui? Tá tudo certo? Depois dá um ok aqui pra gente nas mensagens. E aí, depois dessa primeira consideração de Nicodemos, nós temos um questionamento de Jesus. Jesus pergunta para Nicodemos: que desejas de mim? Entendemos? Pode parecer algumas perguntas de Jesus que não faz sentido, né? Por que Jesus pergunta o que Nicodemos gostaria de saber dele? Se o próprio João já havia antecipado que Nicodemos gostaria de entrevistá-lo. Mas uma característica de Jesus é sempre proporcionar esta participação do interlocutor. Por isso que quando Jesus era conclamado a curar alguém, ele constantemente perguntava ao enfermo o que o enfermo gostaria que ele, Jesus, fizesse. Isso era comum. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Nicodemos, o que você deseja de mim? E Nicodemos começa de fato o interrogatório, o questionamento. Que é necessário fazer? Retrucou emocionado. Retrucou emocionado o fariseu. Para fruir as excelsitudes da paz, com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino. Percebemos o questionamento de Nicodemos? Primeira pergunta dele: o que era necessário fazer para gozar as delícias do reino, para ter a excelsitude da paz? Aqui é uma nova demonstração de que ele, Nicodemos, não estava ali como o doutor da lei. Porque o doutor da lei saberia a resposta para esse questionamento de cor e salteado. Mas estas perguntas e respostas prontas não se aproximavam do coração das criaturas. Por isso que Nicodemos questionou. Porque esta pergunta queimava o seu pensamento, diz Amélia Rodrigues. Queimava o pensamento. Embora conhecedor de toda a teologia, conhecedor das escrituras, mas ele sabia que faltava algo que o aproximasse do verdadeiro conhecimento. Diz Amélia Rodrigues: vendo o mestre e impregnando-se do seu magnetismo, sentia ser aquele o momento decisivo de toda a sua existência. Aguardava a resposta, começaria a viver, morrendo para tudo quanto reunira na vida. Naquele momento, diante da resposta que viria, Nicodemos sabia que seria um divisor de águas da sua existência. E aí Jesus responde a primeira pergunta de Nicodemos. Na verdade te digo
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então fica perplexo. Perplexo. Porque essa coisa do nascer de novo afrontava qualquer aspecto racional. Qualquer aspecto racional. E ele então faz uma contra-argumentação a Jesus. Como pode, mestre, um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Como assim, Senhor? Nascer de novo como? Como é que é isso? Como assim nascer de novo? Eu volto para a barriga da minha mãe, um homem velho, que já está avançando na sua existência terrestre. E Amélia Rodrigues nos diz que Jesus fitou, observou Nicodemos demoradamente. Jesus então fica olhando para Nicodemos. E Nicodemos fica embaraçado, sem saber o que fazer. Jesus, na sua mais alta compaixão e misericórdia pela limitação alheia, Jesus vai explicar a razão do nascer de novo. Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a tua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os amigos lembram, há muitos anos, surgiu uma história de que estariam fazendo clones humanos. Quem lembra disso? Aí surgiram vários questionamentos de que os seres humanos seriam clonados. E aquilo causou uma certa intriga no mundo religioso. Porque como é que pode, se um homem, isso aí as religiões admitem com tranquilidade, né? Então o homem ele é formado do espírito, que é de Deus, e ele é formado pela matéria, que é a carne. Então como é que poderia um homem clonar um outro homem? Porque o espírito não seria possível de clone. E aquilo causou uma instabilidade, uma insegurança muito grande. E o tempo foi passando, e a gente já tem esse ponto como superado. Nós temos duas formas de entender esse renascer. Podemos compreender esse renascer da água e do espírito, o da água representando a matéria, porque todos nós, antes de nascermos, estávamos mergulhados na água, no ventre das nossas mães.
e o espírito direcionado pelo Pai. Não, nós não temos ingerência sobre isso. E a gente pode entender essa passagem também sobre o aspecto desse renascimento na própria existência. Na própria existência. Ou seja, por isso que a gente disse que essa passagem ela transita bem pelas mais variadas correntes teológicas e religiosas. Se a gente trouxer essa passagem para esse renascimento diário, a gente cumpre bem a lição dela. Diante desse questionamento da água e do espírito, né? Nicodemos ainda não entende. E ele volta a indagar Jesus: Mestre, como pode isso fazer-se? Ou seja, Senhor, eu não estou entendendo isso. Eu reconheço a sua boa vontade, eu reconheço a sua predisposição de me esclarecer, mas eu continuo não entendendo. Como pode isso fazer-se? E aqui, Jesus diz: Nicodemos, és mestre em Israel e não sabe isso? És mestre em Israel e não sabe disso? Exatamente, André. Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Dizemos o que sabemos, Nicodemos, e testificamos o que vimos. Ou seja, eu não estou falando de historinha, não. Eu não estou falando de uma coisa que eu acredito. Eu estou falando de uma coisa que eu sei, que eu vivencio. Eu estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa que eu tenho experiência. Essas são informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las celestiais, mas não as compreenderias. O espírito é imperecível. E na sua jornada infinita, estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. E é como se Jesus, a entrevista ali já encaminha para o encerramento, e era como se Jesus falasse para a humanidade inteira. Jesus tem a misericórdia de entender a limitação de Nicodemos, mas deixa claro que ele também, o próprio Cristo, não poderia passar mais informações, porque Nicodemos, embora fosse doutor da lei, ele desconhecia informações básicas da terra. Ele até ficou ponderando, né? Mas será que os esseus estavam certos? Porque os esseus acreditavam no renascimento das existências? Como é que era isso? E o próprio Cristo, nesse encontro com Nicodemos, ele passa as informações, mas reconhece que há uma limitação do sacerdote. Então, nós temos essas duas grandes formas de compreender.
a necessidade do renascimento diário das nossas atitudes, do nosso comportamento para uma vida melhor. Ou seja, nós não podemos esperar a encarnação terminar. Nós temos que aproveitar este momento, esta oportunidade, porque a gente não sabe quando que as luzes vão se apagar. Estamos testemunhando hoje milhares de criaturas que estão desencarnando de uma forma que há 4 meses jamais poderiam imaginar. Jamais poderiam imaginar. Então nós não temos ingerência nenhuma do que pode acontecer conosco, mas nós temos ingerência sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de agir. Isso nós temos ingerência. E a outra forma, que é o núcleo de fato dessa passagem, é a encarnação, a reencarnação. Como um instrumento de reparação de progresso. Então nós espíritas, nós não devemos ter problemas com quem não acredita em reencarnação. Isto não é relevante para nós. O que é relevante para nós é compreendermos como nós estamos trilhando a nossa encarnação. Isso que importa. Isso que importa. Nós temos a clareza, a compreensão de que temos existências sucessivas, porque a nossa vida é uma só. Nós temos existências sucessivas. Mas isso não interfere em nada no nosso juízo de responsabilidade do hoje. É isso que nos interessa. Então, quando nós estivermos em uma discussão com um companheiro sobre se a reencarnação existe ou não, tenhamos a certeza que essa discussão só tem qualquer utilidade se ela fizer uma interferência direta de como é que a gente está vivendo hoje. Senão vira história. André diz aqui pra gente: o momento atual está nos fazendo se atentar a essa reflexão. O aprendizado pela dor ou pelo amor. No momento, são períodos de dor, de dificuldades. Exatamente. Mas a urgência é exatamente dessa reflexão e reforma íntima. Esse é o propósito da doutrina. Por isso que nós temos, dentro da ótica espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita sob 2 grandes formas. O que elas têm em comum? Tudo acontece dentro, nada fora. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Tem nada fora, é tudo dentro. E Emmanuel tem uma passagem interessantíssima no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 110, Vidas Sucessivas, em que ele diz para a gente: o homem ainda não percebeu a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. A gente não entendeu ainda. Nós não temos a compreensão da misericórdia e da atuação da misericórdia divina nas nossas vidas. Entre os homens, boa noite, Doralice. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis.
seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Ou seja, a misericórdia, ela promove um verdadeiro reencontro entre algozes e vítimas. Só para registrar aqui os nossos amigos no Facebook. Aline, Leila Nogueira, Lúcia, Lucimar, Marta Reis. Marta, querida, grande abraço. Lucimar, amiga. Cecília, Marcelo Bento. Lúcia, Afrânio Gualda, meu professor querido. Fabinho, meu primo, tudo bem? Tia Luciene, grande abraço, querida. Então, a providência divina nos proporciona isso. A compreensão da reencarnação de uma forma honesta e justa de reparação das injustiças. Aí a gente entende a reencarnação como sinal de justiça divina. Emmanuel diz ainda no capítulo 111 do livro Caminho, Verdade e Vida: peçamos a Deus, auxilie o homem para que ele não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. Interessante, né? Quantas vezes nós queremos encurtar o caminho do progresso? Às vezes o caminho, achando que a gente está encurtando, mas estamos apenas prolongando. Quantas vezes nós temos um familiar difícil e a gente se anula daquele familiar acreditando que estamos cuidando da nossa saúde mental? A reencarnação, então, ela tem esse propósito de fazer com que a gente entenda que nós somos corresponsáveis pelo nosso destino. Nós não somos coadjuvantes. A reencarnação vai nos proporcionar a compreensão de que o companheiro de trabalho difícil é um instrumento precioso do nosso progresso. De que o familiar difícil é um instrumento precioso do nosso progresso. É assim que funciona. E aí, meus amigos, essa passagem de Nicodemos nos provoca fortes inquietações. Mas principalmente na clareza de compreendermos a necessidade de renascermos diariamente. Como Lucimar aqui diz, desespero com relação aos nossos problemas do dia a dia. Exatamente. Esse renascimento diário nos proporciona uma coisa fantástica, que é serenar o nosso pensamento, serenar as nossas inquietações, para que no dia seguinte a gente tenha uma nova oportunidade. Daí a reflexão que Santo Agostinho nos proporciona. De ao final do dia, à noite, quando deitarmos, colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e refletirmos. Se naquele dia eu fui injusto com alguém,
Se eu fui ruim com alguém, se eu prejudiquei alguém, e se eu fiz isso, a oportunidade de no dia seguinte a gente renascer. Renascer. Então, meus amigos, sendo bem diretos, a discussão se a reencarnação existe ou não, ela é irrelevante. Ela é irrelevante. Porque nós devemos compreender que o importante é essa encarnação, não é a próxima. A gente não sabe como é que vai ser. Tá difícil reencarnar na Terra, a gente sabe. Tá difícil encarnar. O padrão de vida das famílias, antigamente, as famílias tinham 15, 17 filhos. Depois passou-se uma geração de 10 e de 5, agora está uma geração de 1 e 2. Tem alguns ainda que se aventuram em ter 4 filhos, né? Mas o plano geral, 1, 2 filhos. Tá difícil encarnar. Então nós temos uma obrigação moral de aproveitar esta existência. Porque nós não sabemos quais serão as circunstâncias de uma próxima. E nem se a próxima será a próxima. Daí a necessidade de compreendermos. Então, se houver um debate com algum amigo de um companheiro de outra religião, mas a reencarnação existe ou não existe? Tudo bem, amigo, tudo bem, tá tudo certo. Mas vamos conversar sobre essa existência? Eu dou um nome de encarnação, você dá um nome de vida agora, de existência terrena, cada um dá o nome que quiser. O importante é a gente saber a vida que nós estamos levando, tá legal? Pois é, Carol. Alguns se aventuram. A vida tá certa? Eu tô cumprindo o meu propósito? E nós nunca tivemos tantas religiões distantes do coração humano como hoje. Nunca tivemos. Mas hoje também nós temos muita gente falando de Jesus. Muita gente falando de Deus. Alguns até de maneira um pouco equivocada, né? Mas o importante é a gente estar nesse progresso. E entendermos que nós fazemos parte deste cenário e que temos uma importância capital. Então esta lição de Nicodemos, ela não deve apenas ser vista por nós espíritos. Olha, é uma passagem em que respalda a existência da encarnação. Sim, querido, mas e daí? De que adianta nós ficarmos falando aqui 2 horas sobre a existência da encarnação, se a gente não está compreendendo o progresso agora? Quantas vezes nós temos companheiros espíritas que dizem assim: mas eu ainda tenho a próxima encarnação para poder reparar, para perdoar, para reajustar. Assim, será que alguém pode afirmar que ao concluir essa encarnação vai para uma colônia superior? Vai para um lugar muito sereno? Será que nós estamos com essa condição? Então é muito mais inteligente compreendermos isso agora. Aí a gente lembra de uma frase de Emmanuel:
Os amigos que participam do estudo do Evangelho com a gente no domingo não aguentam mais. Mas Emmanuel diz: tudo o que os olhos humanos contemplam ou já morreu ou está morrendo. Então nós estamos mergulhados num mundo de ilusões. As paixões que nos consomem hoje, a maior parte do dia, do horário do dia, são paixões temporárias, que perderão sentido mediante o nosso desencarne, mediante a nossa passagem, a nossa morte, ao nome que a gente quiser dar. E aí a nossa amiga Doralice participa lá, né? A tal reforma íntima terá que ser pela dor. E quanto mais rápida, melhor. Não tem jeito. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Agora, uma coisa é inquestionável. Nós estamos em uma marcha progressiva para o progresso. E olha, o mundo pode estar muito desajustado, a gente pode estar muito desesperançoso, principalmente nos dias de hoje, literalmente, mas a gente gostaria de lembrar uma coisa. De toda a nossa existência, de todas as encarnações, para quem acredita, este é o momento em que nós estamos mais próximos da luz. Nós nunca estivemos tão avançados no campo do progresso quanto hoje. Não estamos dizendo que estamos evoluídos, não. Estamos dizendo que de onde nós viemos para o ideal, para onde destinamos ir, nós nunca estivemos tão próximos ou menos distantes do que hoje. E aí a gente lembra da reflexão da semana passada, que Jesus está no leme. Se ele participa com a gente aqui, a hora é agora. Andréa diz: já vimos que o maior peso dos desencarnados é o tempo desperdiçado na encarnação. Muito bem lembrado, Andréa. Quais são os sentimentos que os espíritos registram após o desencarne? Kardec esclarece que primeiro sofre a perturbação, que é aquele momento do espírito não saber onde está confuso. E em seguida, o sentimento é o da frustração, do arrependimento. Ele se encontra desolado pelo tempo perdido, pela oportunidade perdida. Maritza bem lembra, esta é a nossa melhor encarnação. Amigos, isso é uma coisa que, sim, essa mensagem é para estar na parede do nosso quarto, assim que a gente acorda. Essa é a nossa melhor encarnação. Não é isso? Então nós temos... É necessário testemunhar esperança, compreender que a justiça está acima e que nós estamos submetidos a uma lei que não muda. A lei divina não é alterável, ela é imutável. Então nós estamos no nosso melhor momento. Por mais doloroso que esteja sendo, por mais difícil, por mais conflituoso, mas hoje é a nossa
melhor oportunidade. Alguns amigos aqui do Facebook participando. Claudete, Priscila, meu amigo Jonathan Santos, querido, quanta saudade de você. Muita gente boa. Natália, Marcelo, seu Gil. Amigos, que a lição de Nicodemos nos proporcione essa renovação diária, essa renovação de propósitos, de amanhã despertarmos com uma meta de sermos um pouco melhor. É isso que interessa. Saibamos a reencarnação, mas tenhamos a consciência da necessidade de aproveitá-la. É isso que importa. Vamos caminhar para o nosso encerramento. Algum amigo tem alguma participação, algum comentário a fazer? Amigos, tem algum assunto que vocês gostariam de propor para a gente refletir juntos? Se tiver, coloca aqui para a gente. Vamos caminhar para o nosso encerramento, fazer a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração, queridos? Agradecendo ao nosso Criador, só agradecer, né, Andréia? É verdade. Nada, querida. Estamos juntos, literalmente. Manda um abraço para ele. Poder da oração? Olha, é um tema sedutor, hein? É um tema sedutor. Não, Marisa já deu uma sugestão aqui, ó. O poder da oração. Beijo, Carol, eu que agradeço. Vamos orar, amigos? Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos juntos, ainda que fisicamente separados. Que possamos, Mestre, estarmos com os nossos corações serenos nesses dias de testemunho. Pedimos, Senhor, especialmente na noite de hoje, pelos pesquisadores, pelos cientistas de todo o mundo, do nosso país, que neste momento se encontram debruçados na identificação do remédio aliviador para essa pandemia.
que os mentores de luz possam soprar aos seus ouvidos as receitas adequadas e o caminho para a concretização das vacinas. E se assim não for, Senhor, o momento, que tenhamos a resignação para compreender os teus propósitos. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Te reverenciamos, te prestamos toda a homenagem. Neste momento difícil de dor. Fique em nossos corações, Jesus, com as famílias desguarnecidas, nas vielas, nos becos, nas casas que faltam alimento. Guarde, Jesus, os que sofrem. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Amigos, obrigado, Washington. Um abraço para Cláudia, um abraço para Tereza, Roberta, André, que participou bastante com a gente, Maritza, Miriam, Edinair, Lucimar, Celi, Maritza, aos nossos amigos no Facebook que participaram com a gente, tia Luciene, Doralice, Fabinho, Claudete, Jonathan, Juarez, Lucinha, Priscila, Daniela, Marcelo, Paulo, que fala dos Estados Unidos. Grande abraço, Paulo. Um abraço, Zé Carlos também. Valde, nosso amigo de Cabo Frio. Um grande abraço para os amigos aí dos Trabalhadores de Jesus. Natália, Marcelo, seu Gil, Adriana, Priscila, minha irmã, Leonardo Amoir, Léo, amigo, grande abraço. Você é responsável por essa ferramenta. A Lia Escocar, a Frânio, meu professor amigo, Cecília Siqueira, Leila. Enfim, queridos, a sugestão de Maritza foi a gente falar sobre o poder da oração, né? Carla, querida, Carla Barcelos, acho que a gente já poderia deixar o nosso encontro já ajustado, né? O que vocês acham? Verificar com Flavinha se tem alguma coisa para amanhã à noite. Tem, Flávia, na página da casa? Porque se não tiver nada amanhã à noite, a gente já pode deixar já agendado aqui o nosso compromisso. O poder da oração para amanhã à noite, 9 horas. O que vocês acham? Andréia deu um ok. Celi também. Vamos falar sobre oração amanhã? Então tá bom. Bom, a gente só vai aguardar, né? Vamos deixar já pré-agendado. Verificar com a amiga Flavinha se tem alguma coisa agendada na página da casa para amanhã, 9 horas da noite. Se não tiver, a gente já faz. Se tiver alguma coisa agendada, a gente faz mais cedo. Então, a Maritza está falando que 7 horas já tem um estudo, aí já emenda no estudo no outro. Olha que coisa boa. Susan, querida, grande abraço. Então, tá bom. Estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Até amanhã, mas a gente confirma lá na página da casa, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Serenidade, não esqueçamos de orar, de pensar positivamente,
que vai dar tudo certo. Grande abraço, amigos. Fiquemos com Deus.